Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório básico para concursos, estudando os conhecimentos específicos de odontologia. Nessa nossa aula falaremos, dentro da disciplina de patologia, sobre lesões fundamentais. Então, o que é que seria uma lesão fundamental? A lesão fundamental é como a patologia se apresenta clinicamente. Então, por exemplo, o herpes labial, né, herpes não é a lesão, herpes é a patologia. O herpes labial ele vai ser uma lesão vesículo-bolhosa. Ele começa com pequenas vesículas que podem se unir para formar bolhas. A leucoplasia, leucoplasia não é uma lesão. A leucoplasia é a patologia. E a forma como a leucoplasia se apresenta é uma placa, tá? Então, a lesão fundamental é a forma clínica, a manifestação clínica de uma patologia. A gente começa definindo o que é mancha e o que é mácula. Ambas são alterações de cor na mucosa bucal ou da cor da pele que não causam elevação ou depressão do tecido. Tá? Então a mancha e a mácula são a mesma coisa, o que vai diferenciar é o tamanho das duas. Elas vão ser alterações de cor em pele ou em mucosa, sem alterar o volume naquela região, né? Sem causar elevação e nem depressão do tecido. Aqui a gente está diante de uma mancha, né, que ela é maior do que a mácula, que é pequenininha. A placa é uma lesão plana e pouco elevada. Tá? Então a gente já tem como se fosse um alto relevo nessa região. Além disso, a consistência é diferente da consistência do tecido normal ao seu redor. Normalmente ela vai ter um aspecto diferente do tecido normal ao seu redor. Então, a superfície ela pode se apresentar rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar combinações desses aspectos que a gente falou aqui acima. Tá? Você pode ter uma placa que tem áreas de rugosidade e áreas onduladas, por exemplo. Então, aqui nessa foto, a gente está diante da leucoplasia. Como a gente falou ainda há pouco, né, a leucoplasia ela se apresenta sob a forma clínica, né, de uma lesão fundamental do tipo placa. A pápula é uma pequena proeminência achatada, elevada acima da superfície epitelial. Então, é um aumento, né, localizado, de consistência um pouco mais endurecida, digamos assim, tá? E ela vai ser diferente do nódulo e do tumor. Tanto pápula como nódulo como tumor são proeminências, aumentos de volume localizados, em que a gente vai ter a diferença entre eles basicamente pelo tamanho da lesão. A pápula vai medir até 5 milímetros de diâmetro. E as pápulas são superficiais e circunscritas, podendo ser únicas ou múltiplas. Então aqui a gente está diante nessa foto de pequenas pápulas amareladas em mucosa jugal do paciente. Tá? Aqui é a lesão clássica dos grânulos de Fordyce. São aquelas glândulas sebáceas ectópicas. O nódulo já é uma lesão maior do que a pápula. É uma lesão sólida que mede mais do que 5 milímetros, mas mede menos do que 2 centímetros. E eles podem ser circunscritos, e quanto à base de sustentação, o nódulo ele pode ser pediculado ou pode ser céssio. O que é que vem a ser um nódulo pediculado? O pediculado é quando ele tem a base menor que o diâmetro do corpo da patologia, tá? Da lesão. Isso é um nódulo pediculado. O que é que vem a ser um nódulo céssio? O céssio é aquele cuja base é maior
do que o diâmetro da lesão. Tá? Então eu tenho aqui a base, né, a dimensão da base, ela é maior do que a dimensão aqui do corpo da lesão, tá? Então isso é um nódulo pediculado em vermelho e em azul a gente tem um nódulo céssio. O que a gente está diante aqui da foto? A gente está diante de um nódulo que está acometendo gengiva interproximal, tá? E a gente percebe o acúmulo de placa nesse canino aqui, tá? Então isso aqui é o chamado granuloma piogênico. A gente lembra que o granuloma piogênico ele acomete essa região de gengiva interproximal e ele é associado a um fator traumático local. Pode ser um trauma direto, propriamente dito, como pode ser um fator irritativo, margem de restauração sem adaptação, presença de cálculo, o presença de biofilme bacteriano. Tá? Então aqui a gente está diante do granuloma piogênico. E o tumor é aquela lesão, né, aquele aumento de volume sólido que tem mais do que 2 centímetros de tamanho, tá? Aqui a gente colocou um tumor mais exagerado, que é o ameloblastoma. Ele pode apresentar grandes dimensões como essa que a gente está vendo aqui na foto. Agora, quando esse aumento de volume ele é decorrente de acúmulo de água e eletrólitos, como acontece no edema, a gente está diante de uma tumefação. Tá? Então a tumefação é diferente de tumor. O tumor ele tem consistência sólida. A tumefação ele tem uma consistência mais líquida. Então é aquela patologia, né? Aquela lesão fundamental que a gente pressiona, por exemplo, e ela cede à compressão, diferentemente do tumor que normalmente não cede à compressão. Úlcera e ulceração são basicamente a mesma coisa. Elas são lesões que causam a perda de continuidade do epitélio com exposição do tecido conjuntivo subjacente. O que vai diferenciar a úlcera da ulceração? A úlcera ela tem um caráter crônico. É uma lesão que tem uma característica de persistir, né, de estar ali há mais tempo. Né? Elas persistem por semanas ou meses. Enquanto que a ulceração ela tem um caráter agudo e de curta duração, como é o caso, por exemplo, da afta bucal. Aqui a gente está diante de uma queimadura química. Tá? Houve aqui o contato com uma substância cáustica e aí houve essa ulceração aqui na mucosa do paciente. As vesículas, elas são elevação do epitélio por acúmulo de líquido. Então você tem uma elevação da camada epitelial porque abaixo dela está tendo um acúmulo de líquido. Normalmente as vesículas são múltiplas, elas podem ser solitárias? Podem, mas normalmente elas são múltiplas. E a vesícula, ela vai ser a mesma coisa da bolha. A diferença entre vesícula e bolha é o tamanho. Vesícula tem até 3 milímetros de tamanho. Então aqui a gente está diante de uma lesão vesículo-bolhosa cometendo o lábio superior desse paciente. Tá? Isso aqui é característico do herpes labial. Já a bolha também é uma elevação do epitélio por acúmulo de líquido, como a gente falou, mas ela agora tem mais do que 3 milímetros. A vesícula tem até 3 milímetros, passou de 3 milímetros, passa a ser bolha. Então, aqui a gente está diante de uma mucocele. Né? Há aqui um fator traumático por conta dessas bordas dos incisivos que estão em erupção aqui nessa criança. Isso causa um trauma repetitivo nessa região, onde há a ruptura da glândula salivar menor do lábio e o extravasamento, né, de saliva. Então aqui a gente está diante de uma mucocele. Erosão é a perda parcial do epitélio sem exposição do conjuntivo. Tá? Na úlcera, a gente perde totalmente a porção epitelial daquela região e expõe conjuntivo. Na erosão, a gente perde parcialmente o epitélio sem expor o tecido conjuntivo. Então aqui a gente está diante, né,
da língua geográfica ou glossite migratória benigna, tá? Em que a gente tem áreas aqui de atrofia. Ó. Se a gente prestar atenção, a língua nessa parte mais indo para o dorso dela, ela apresenta uma característica mais esbranquiçada, é a presença das papilas. Enquanto que aqui a gente tem ó, áreas avermelhadas nessa língua. Isso aqui é a área de atrofia de papila. Tá? A vegetação é uma lesão sólida caracterizada por crescimento exofítico, constituído por vários elementos agrupados de forma e tamanho variados, produzidos por fatores traumáticos, tóxicos ou infecciosos. Tá? Então é uma lesão que tem crescimento para fora, um crescimento exofítico. E normalmente a sua superfície ela é irregular. Então aqui a gente está diante de uma vegetação, né, de uma lesão vegetativa, tá? E essa lesão vegetativa ela está sendo causada por uma infecção fúngica chamada paracoccidioidomicose. A crosta é o ressecamento de exudatos na superfície da pele ou de semimucosa. Né? Então, quando você tem uma alteração tecidual que leva à secreção de exudatos, esses exudatos eles podem ressecar e formar então essas crostas, tá? Importante, crosta não ocorre na mucosa oral por conta da umidade. Né? A gente não tem crosta na mucosa oral por conta da umidade da mucosa. Aqui a gente está diante do impetigo bolhoso. Tá? Aqui uma infecção bacteriana, tá? Que pode acometer essa região perioral e também na região nasal. Então, a hiperplasia é uma lesão fundamental caracterizada por um crescimento tecidual de aspecto benigno, né? E ela é causada por um aumento de volume difuso dos tecidos. Então você tem um aumento de volume, tá? Que é consequente desse crescimento tecidual. A gente está diante aqui, por exemplo, na foto, da hiperplasia gengival. Essa hiperplasia gengival, ela classicamente em prova, ela está relacionada a medicamentos, como o caso do uso de anticonvulsivantes, de alguns antihipertensivos da família dos bloqueadores de canais de cálcio, como é o caso do amlodipino e do nifedipino, e também da ciclosporina, que é um imunossupressor. O abscesso. O abscesso ele é uma coleção purulenta flutuante de localização dermo-hipodérmica ou subcutânea. Então, o abscesso ele tem, né, essa característica de ser localizado, tá? E de ser flutuante. A gente pressiona aqui e esse tecido ele cede à compressão. Ele tem essa diferença com relação às celulites. Né? As celulites também apresentam um processo infeccioso, mas ela não é flutuante. A gente tenta comprimir, né, fazer uma pressão sobre a celulite, e essa região ela tem uma característica mais endurecida, né, uma consistência mais firme, diferentemente do abscesso. Os abscessos dentários eles sofrem drenagem espontânea através da pele contígua e podem formar uma fístula cutânea, como é o caso aqui dessa foto. Né? O paciente tem um abscesso dentário, normalmente os abscessos dentários, né, de dentes superiores, eles vão apresentar aumentos de volume na região do terço médio da face, enquanto que os abscessos de dentes inferiores eles vão apresentar aumentos de volume no terço inferior da face. E lembrar que processos infecciosos eles podem evoluir, né, para celulites, e a gente tem algumas celulites que são potencialmente perigosas, como o caso da trombose do seio cavernoso, muito associada a dentes superiores, principalmente os dentes superiores posteriores, e a gente tem também o caso da angina de Ludwig, que é uma celulite que acomete os espaços faciais cervicais. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa conversa sobre as lesões fundamentais dentro da disciplina de patologia oral.